Mas assim, eu acho que é que ontem é difícil, Renato. Ontem você tinha, sei lá, 5, 6 desfalques, pelo menos 5 titulares ausentes. Tô aqui para falar as coisas que eu vejo, que são boas, que são ruins. E o Corinthians ontem fez um bom segundo tempo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar a repercussão desse empate do Timão. Foi buscar fora de casa contra o América de Cali, né? Tava perdendo por 1 a 0, conseguiu empatar ali, fez 1 a 1. Um jogo difícil, um jogo complicado, onde o Corinthians não tinha criação. Eu falei isso antes do jogo, né? Que jogassem um cara pra armar, já que não tinha o Garro, que vai ficar um tempo fora, e não tem o Coronado também lesionado, e não tem o Memphis também lesionado pra esse jogo, acabou sendo um pouco difícil a criação do Corinthians. Tentou jogadas ali pela lateral com o Thales Magno em especial, um time jogando muito abaixo, porém numa jogada rápida ali com a entrada do Carrillo que mudou completamente a cara do Corinthians, o Timão foi pra cima e conseguiu um empate importante, um ponto ali que manteve o Corinthians vivo nessa luta pela classificação. Rolou debate e análise no jogo aberto e é isso que vamos acompanhar a partir de agora, toda a repercussão no programa de hoje. Quero saber, Ronaldão, sério, você não ficou um pouquinho mais animado? Porque foi um ponto fora de casa, uma partida que parecia bem complicada e o Corinthians vem com um segundo tempo melhor na conta. Eu vou direcionar o meu comentário igual alguns treinadores que falam, olha, no segundo tempo meu time jogou bem. Como se fosse só, o jogo fosse um tempo só. O segundo tempo ganhou de 1 a 0. Então, o segundo tempo ganhou de 1 a 0. Então, vou começar desse jeito. Por quê? Porque o Corinthians virou um outro time, um time do porro, um time da garra, quando entrou o Carrillo em campo. Quando entrou o Carrillo em campo, aquele time me representou. Agora, o que eu vi no primeiro tempo, meu Deus do céu, a zaga batendo cabeça, os laterais não sabiam se atacavam, se marcavam, o Martínez estava querendo brigar, o único que estava brigando era o Martínez. Você quer mandar um recado pro Félix Torres? Nossa. Mira, onde está o futebol que você apresentou na seleção equatoriana? Que todo mundo lembra. Todo mundo fala, nossa, o Félix era um zagueiro, marcou o Messi. Não, ele marcou não sei quem. Onde está esse jogador? Eu queria saber onde está esse jogador que marcou o Messi, que estava na seleção, porque no Corinthians... Você quer falar com o André Ramalho? O que aconteceu com esse menino? O que aconteceu? O André Ramalho, a pergunta é assim, o que aconteceu com você, menino? O que deram pra você que te fez mal? Porque ele chegou jogando muita bola, velho. Ou impressão minha? Não, jogou bem. Ou foi o secador de vocês que não machucou o menino? Nunca, cara. Mas vou te falar, então, vamos lembrar assim do segundo tempo, que foi uma maravilha. O doutor até falou Só sobre que ontem. Você não vai cobrar o Romero? O Romero Só ontem. jogou numa posição que não era dele. Ele estava fazendo uma criação e não é o lugar do Romero. Ele tem que ficar próximo do gol. Então, ele foi sacrificado. E o Biduzinho? O Biduzinho não quero nem falar. Então vou passar a bola. Não, passa a bola. Marco Aurélio Cunha. O Corinthians resgatou um ponto na minha visão. Segundo tempo muito bom do Corinthians, né? O André Carrillo jogando muito bem. Acho que o Romero jogou bem. O gol foi uma pintura. Apesar do chute ter sido errado e bater e desviar e sair o gol, mas a jogada do gol foi muito Apesar, bonita. né? O tapa do Carrillo, ó. Não, o tapa que ele deu foi um golaço, uma jogada articulada. Então, o segundo tempo do Corinthians foi muito bom, muito bom. Deu até para ter alguma esperança, Ronaldo. Tem certeza? Deu É sim. porque a esperança é a última que morre? Não, é porque foi bem mesmo. Acho que superou. Jogar lá não é fácil. Eu falo muito de viagem, torcida forte. Você viu o estádio lotado. Acho que o Corinthians fez uma superação muito bonita e está de parabéns pelo resultado. Chico, volta para a Sul-Americana? Essa é a pergunta depois de perder em casa na Ainda estreia. tá difícil, né? Ainda tá difícil, porque vai ter ganhado o Huracan lá. Eu acho que essa derrota pro Huracan em casa, a gente tem que botar na conta da ressaca do título paulista, porque foi muito inexplicável, né? Mas vai ter que buscar ponto fora, como buscou ontem um ponto, mas vai ter que suar para chegar na primeira colocação. Tem o jogo de hoje que pode complicar ainda mais a situação do grupo. Mas assim, eu acho que é que ontem é difícil, Renato. Ontem você tinha, sei lá, 5, 6 desfalques, pelo menos 5 titulares ausentes. E aí ele opta, tem um derby no final de semana, opta por deixar no banco alguns titulares que ele recorre no segundo tempo. Mas aí o que o Ronaldo fala da preguiça, né? O primeiro tempo, assim, claro, a formação tática ela já entrega que você não está muito afim do jogo, né? Você coloca 3 volantes, bota o Héctor Hernandes, que não tem sequência, que acho até que fez um jogo razoável, né? Mas perdeu uma chance que se fosse o Yuri, alguém ia estar crucificando aqui. É que ele não joga sempre, né? Mas ele deu uma cabeçada bacana, depois ele deu uma assistência pro Mateuzinho. Ele tem que jogar mais, assim, até porque o Corinthians não tem tantas peças no ataque. E aí no segundo tempo, quando ele coloca, especialmente o Carrillo, né? Mas coloca o Bidon, coloca o Yuri Alberto,
aí obviamente o time encorpa mais, né? O América cansou, mas assim, quando ele coloca aquela escalação inicial e os jogadores, o Thales Magno, eu quero estar errado, né? Mas desde que ele renovou o contrato, ele não ganha uma disputa, ele não vai pra cima, ele toca de lado, ele deixa a bola passar debaixo do pé dele. Foi displicente em alguns momentos, sabe? Então, assim, o que a gente espera? Jogo de Sul-Americana fora, o Corinthians já tinha perdido em casa, é um pouquinho mais de responsabilidade no primeiro tempo que não aconteceu. No segundo melhorou, buscou um empate diante das circunstâncias, foi o melhor possível. Podia se tivesse até trocado no intervalo, né, Ramon? Esperou, tomou um gol que foi anulado, deu sorte, aí depois mudou. Aí é que tá, mas Garbi, depois que esse gol foi anulado, parece que o Corinthians pensou, e o Ramon também, tá na hora de jogar, né? Quem sabe a gente não consiga alguma coisa, já que... E o América parou de jogar, cansou também. Cansou. Eu acho que eu assisti o jogo com a TV desligada, viu? Por quê? Porque meus amiguinhos estão loucos aqui, cara. Eu não sou um cara corneteiro, você sabe disso. Não, você não é mesmo. Você só às vezes. Só que é muito pouco pro Corinthians contentar. A galera falando aqui do segundo tempo, nossa, parece que o segundo tempo do Corinthians foi mágico, parecia o Arsenal contra o Real Madrid. Não. Ninguém falou isso. É o Corinthians jogando. É o Corinthians jogando a Sul-Americana. O Corinthians gigante jogando a Sul-Americana. Não é contra o América do México, um grande, sei lá. É contra o América de Cali. Calma. É um jogo que o Corinthians tinha que ter entregado muito mais. Vocês ganharam do Tigrinho, parecia mundial. Tá, mas eu tô na Libertadores, dá uma segurada. Vocês ganharam do Tigrinho. Tá, mas você tá na Sul-Americana, cara. Aí você quer. O Corinthians é um clube gigante. Um dos maiores clubes do país, fato. O Corinthians é gigante. Só que o Corinthians se acostumar e achar normal largar a Sul-Americana, um primeiro tempo ridículo como foi. A defesa não jogando nada, não jogando nada. Também abriu ainda, cara. Que garantia tem o Corinthians? Que garantia tem de que vai conseguir ganhar, chegar bem num brasileiro, chegar bem numa Copa do Brasil? Qual a garantia do Corinthians? Se foca um pouquinho na Sul-Americana, o Corinthians tem chance. O Corinthians tem um bom time, tem uma torcida que em casa apoia muito. Aí vai abrir mão da Sul-Americana, o primeiro tempo ridículo. Ganhou muito mais na sorte. O Corinthians deu sorte ontem. Deu sorte que a bola ali do Mateuzinho. Né? Mas se você olhar... o lance... Deu sorte que a bola entrou. Deu sorte que a bola entrou. Coloca o lance do Mateuzinho aí. Você quer ver o gol? Mas pelo amor de Deus. Não, doutor, mas é diferente, pelo amor de Deus. Nós que jogamos o gol do América. Você quer o gol do América ou o gol do Corinthians? Não, o Mateuzinho errou os dois chutes. No passe, que ele foi cruzar para a área e pegou na ponta do... Coloca o lance de volta. O Hector foi bem, hein? Que deixadinho, hein? Eu falei, Mateuzinho fez gol de pé esquerdo. Ele errou o chute agora, que era pra ir mais alto, e errou agora, cara. É Corinthians. A bola é no goleiro, O goleiro solto nem se mexeu depois dessa. Foi um grande segundo tempo, que nossa, o Corinthians jogou muito. Melhorou. Deu três passos Chico, desculpa, mas se piorasse, aí tinha que deitar no campo e ficar parado assim. Desculpa. Eu fico pensando aqui com os meus botões, Everton Guimarães, que tem Cruzeiro e Galo na Sul-Americana, ok? Olhando para os dois ali, aquela coisa toda, não é? Você tá preocupado com o Corinthians, a Sul-Americana? Você acha que pode ali na frente ser um adversário forte para os times mineiros, caso eles também passem? E o caso o Corinthians passe, obviamente. E aí, Everton? Grau! Então, Renato. Grau! Então, assim, eu tava daqui vendo o Sgarbi e o Marco Aurélio Cunha falando do Corinthians. Aí eu pensando aqui, enquanto os dois falavam, gente, o Corinthians exerce sobre algumas pessoas, mas em mim, não. Tem um poder, assim, de mudar o comportamento das pessoas. Porque o Marco Aurélio Cunha e o Sgarbi estão muito corintianos no programa. O que está acontecendo? Está com medo do Ronaldo? O que está acontecendo? Estão com medo do próprio Corinthians pela temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Hein? Por que estão tão corintianos no programa de hoje? Afinal de contas, a pergunta que eu faço para os dois, de que lado vocês finalmente estão? Né? Porque o corintianismo cresce dentro de vocês de uma maneira assustadora. Assustadora. Vocês estão corintianos no programa e já não é de hoje. A falar do Corinthians, mas como não? Porque o Corinthians muito bem. Doutor, eu não me engano. Seu coração é corintiano. Doutor. E agora eu quero ver a defesa. Seu coração é corintiano. Mas tá na cara.
E o Juvenil aqui, nunca me enganou. Isso tem sangue corintiano. Tá quase pulando o muro. Everton, eu tô aqui pra ser justo, pra dizer o que eu vejo. Então eu tenho que elogiar o segundo tempo. É o poder corintiano. Eu não tô aqui pra ser corintiano, palmeirense, sou São Paulino, óbvio, mas eu tô aqui pra julgar o que vi. Como vi ontem também a seleção feminina ganhar dos Estados Unidos pela primeira vez por 2-1, jogaço das meninas. Parabéns para vocês, meninas. Jogaram muito e venceram os Estados Unidos ontem. Então, estou aqui para falar as coisas que eu vejo, que são boas, que são ruins. E o Corinthians ontem fez um bom segundo tempo. Os Garbi falam, é pouco a Sul-Americana. Ué, mas é onde ele está. Tá louco, doutor? Tá comigo ou não? Tá louco, velho. Já quer discórdia. A gente tá junto aí contra o cara, velho. É onde o Corinthians está, na Sul-Americana. Então, nós temos que avaliar. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro estão na Sul-Americana. Nós temos que analisar por esse espectro. O nível é esse. E quem é 100% na Sul-Americana? Mas para aí, você vai deixar barato que ele te chamou de torcedor? Cara, primeiro aplaudir aqui o Corinthians estão pelo grande resultado, título da Sul-Americana ontem, que maravilhoso, cara, Coringão, parabéns. E o Everton, cara, não somos igual a você só consegue falar do Galo, é só Galo. Não, tem que falar do Corinthians também, só que eu tô criticando aqui. Eu não gosto de ver o Ronaldo feliz aqui no programa, já deixei claro isso. Ele chega aqui não fez um gol no Brasileiro. Eu não tomei gol também. E não tomei também. São Paulo fez um gol no Brasileiro. Mas não tomou também. Legal. Por isso que você tá virando corintiano mesmo. Mas não tomou. Você tem que falar. Não fez um gol também. O cara não fez um gol ainda. Tá 0-0, não tomou gol também, tá lindo. E teve pênalti a favor, ele meteu lá na lua. Então fica na tua, Geometrica. E amanhã, imagina o seguinte, que amanhã já foi Sul-Americana, já foi Libertadores. Ronaldo e Dracena só vão pensar no clássico, no derby de sábado. Vai ter aposta, será? Mas pro Corinthians não voltar derrotado, sem vários jogadores, acho que é isso que tem que ser enaltecido, na verdade. Não, tem que enaltecer. O Ronaldo, ainda mais o jogador da seleção brasileira dele, o Mateuzinho, que toda vez ele ama, ele tá fazendo esse charme, entendeu? Achou o lateral direito pra seleção. Se fosse o Mateuzinho, o Corinthians ia vir derrotado. Imagina com a derrota para você jogar um clássico diante do seu maior rival, o Palmeiras, entendeu? Então já estão mais assim, tremendo. Então é um jogo que eu vejo assim... O seu treinador não venceu o meu ainda, velho. Lugar nenhum, ó. Em lugar nenhum, o seu treinador venceu o meu. É tão inteligente que foi o seu treinador é tão bom pro jogo que não venceu o meu. Vai ser na Arena Barueri. Então tá aí, né, um pouco do debate, bem legal ali. Os antes, né, tentando criticar, o doutor ali um pouco mais centrado ali, tentando fazer a leitura, né. E é claro que Corinthians voltar com empate não é ruim. Eu já vinha comentando aqui, né, jogar com o time reserva, sem criação, sem aquele time bom que a gente imagina, né, que é com Memphis, Garro, Yuri Alberto, enfim. Isso mostra que jogar com o time reserva e conseguir um empate fora de casa, tendo em vista que perdeu a primeira partida, óbvio, não é dos melhores, poderia ter ganhado, seria o ideal, sim. Porém, empatar tá longe de ser algo ruim. O Timão ainda tem jogos a fazer em casa, ou seja, tem que buscar, vai pra cima, vai tentar buscar. E é claro, quando enfrentar o Huracan fora, né, ou Racing fora também, vai jogar ali com os titulares e tem grandes chances de conseguir ali, quem sabe, 2 vitórias. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!